Deixa eu fazer uma pergunta para você e esse vai ser o tema do nosso segundo dia do workshop da Universidade da Química. Você já leu um livro de graduação em Química, um livro inteiro, de capa a capa? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muita gente, assim, um número grande mesmo de profissionais da área de Química nunca leu nenhum livro de Química. Eu ouso até mesmo dizer que alguns nunca abriram um livro de Química, passaram a graduação toda apenas ali se baseando nas anotações do caderno, talvez com alguma apostila, mas nunca consultou um livro de Química específico. E aí, o objetivo desse vídeo é apresentar a vocês alguns livros que eu considero bons livros, que eu considero boas referências. Mas antes, para justificar que livros são boas referências, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Isso daqui é uma apostila. Essa apostila é utilizada lá na UF para a disciplina de Físico-Química. Eu utilizei essa apostila quando fui aluno e ela ainda existe até hoje, ainda é comercializada até hoje. É o caderno de Físico-Química, nesse caso, um caderno de Físico-Química de Cinética Química. É uma apostila bem legal. Só que, olhem, ela é bem fininha, né? Aqui de lado, é uma apostila. Qual é o objetivo de uma apostila? Uma apostila é reunir conhecimento de maneira resumida e objetiva, onde o intuito principal é que o aluno passe naquela determinada prova. Nesse caso aqui, para que ele passe na prova de cinética química. Um livro, ele tem um outro objetivo. Vamos pegar aqui um livro, esse daqui, Química Inorgânica. Eu li recentemente. Esse aqui é do Misley e Tarr. Olha, um livro é muito mais grosso. O objetivo do livro é diferente. Não é que você vá ler esse livro para que você passe e te prepare para aquela determinada prova. Um livro tem como objetivo te fornecer o conhecimento mais aprofundado, pelo menos um bom livro, conhecimento mais aprofundado sobre aquele assunto. E por que eu acho isso importante? Para mim, eu falo por experiência, uma coisa que diferencia aquele profissional mediano, não estou falando profissional ruim não, é aquele profissional mediano, daquele profissional que eu vou chamar de profissional de excelência, que domina bem o conhecimento de química, uma diferença fundamental entre esses dois profissionais é um detalhe até que relativamente simples. Aquele que eu considero, aquele que eu chamo de um profissional de excelência, com toda certeza ele leu muito mais livros do que aquele o chamado profissional mediano. E assim, pessoal, a leitura de livros de química, não estou falando de livros de literatura, eu gosto muito de livros de Sherlock Holmes, por exemplo, Senhor dos Anéis, eu estou falando de livro de química, livro acadêmico. Esses livros são chatos, alguns têm uma leitura muito travada, às vezes a gente nem tem acesso, na verdade, ao próprio livro. Eles são caros, o acesso é difícil, nem sempre tem na biblioteca. Mas, com toda certeza, se você conseguir investir um pouco de dinheiro para comprar um desses livros, e esse é um investimento de décadas, enfim, você compra um livro hoje e você vai ficar 10 anos, 15 anos com esse livro. Ou se você se esforçar um pouco mais e tentar pegar um livro emprestado na biblioteca, dedicar tempo para ler um livro desses de química, eu vou recomendar aqui alguns, o seu conhecimento vai sair desse nível e vai para um nível muito superior. Pode ter certeza. Não que utilizar a apostila seja ruim, a apostila é uma coisa prática, mas o objetivo da apostila é um objetivo de curto prazo, é te preparar para aquela determinada prova. Quando você sair daquela disciplina, você, enfim, pode até abandonar esse conhecimento. A ideia de você estudar com livros é um investimento de longo prazo, é você se construir como um profissional de excelência. E daqui a pouco eu justifico para vocês porque que é muito bom nos procurarmos livros para estudar. Se você estiver pensando, por exemplo, em fazer uma prova de mestrado, doutorado ou um concurso público. Mas vamos lá, como que está dividido a química na graduação? Nós temos 4 grandes pilares. Nós temos a físico-química, a química analítica, a química inorgânica e a química orgânica. Essa divisão ela existe ainda hoje, ela é clássica, só que se você conseguiu entrar em um programa de pós-graduação, por exemplo, se você está fazendo mestrado, doutorado,
Ou mesmo se você fez a iniciação científica, você deve ter notado que não faz sentido essa divisão. Não faz sentido, embora muitos se considerem assim, não faz sentido eu falar que eu sou químico orgânico apenas, ou sou químico inorgânico. Não, você vai precisar de conhecimento de físico-química, em maior ou menor grau. Você vai precisar de conhecimento de química analítica, em maior ou menor grau. Uma coisa que me incomodava muito, hoje eu já consegui eliminar muito disso, mas até alguns anos atrás, eu já com doutorado, já professor de instituição federal, eu sou professor de Química Geral e Inorgânica formalmente, mas vinha algum aluno com uma dúvida de Química Orgânica. Eu falava, desculpa, eu não sei, eu não consigo te explicar isso porque eu sou de Inorgânica, não sou de Orgânica. Eu dava essa desculpa, mas isso me incomodava muito. Não sei se te incomoda, mas a mim me incomodava muito, porque eu fiz um curso de licenciatura muito denso, muito pesado, tinha muita Química Orgânica, muita Química Inorgânica, muita Fisicoquímica. Eu aprendi isso. Como que eu posso falar agora como um professor que eu não sei fisicoquímica ou que eu não sei química orgânica? No meu objetivo da ideia do profissional de excelência, seria um profissional capaz, bom, saber tudo ninguém sabe, isso é impossível. Mas um profissional, um professor que fosse capaz de discutir bem fisicoquímica, falar sobre o potencial químico sem problema nenhum, falar sobre termodinâmica, sobre cinética, mas também olhar para a química analítica, análise instrumental e conseguir discutir um pouco sobre o RMN, sobre uma absorção atômica, sobre cromatografia, olhar para o mecanismo de química orgânica e não ter tantos problemas com ele, saber identificar ali o sítio ativo, saber desenhar, rascunhar o diagrama de orbital molecular. Tudo isso que faz parte do conhecimento básico de química, pensando em uma química de graduação, é uma coisa que eu sempre almejei. Hoje eu sou muito feliz porque eu avancei bastante nisso. Hoje eu consigo falar de praticamente tudo na área de química. Não tudo ainda e nunca serei capaz de falar sobre tudo. Mas hoje eu não tenho mais medo. Eu consigo discutir fisicoquímica, consigo discutir química orgânica sem problemas. E como que eu consegui chegar nesse nível? Porque após o doutorado, após ser professor, depois que eu criei a Universidade da Química, eu voltei então à regra de ouro do vídeo anterior, humildade, eu não sei de tudo, então senta, estuda. E aí apliquei a minha segunda sugestão. Eu comecei a estudar não por resumos da internet, não pela Wikipédia, mas sim utilizando livros. Mas vamos lá, né? A química é dividida então nessas 4 áreas, e nós temos antes dessas 4 áreas um link entre o ensino médio e o ensino superior, que é chamada Química Geral. A Química Geral é muito interessante, porque assim, a Química Geral não é uma área da Química. Muitas pessoas desprezam a Química Geral, mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Se você dominar bem o conhecimento de Química Geral, suas chances de ser aprovado no mestrado, doutorado, em algum concurso, ou mesmo discutir com um profissional de físico-química, orgânica, inorgânica, aumenta muito. Só que para isso você precisa ter uma boa referência de Química Geral. Nós temos vários livros de Química Geral, afinal, a princípio seria a área mais fácil. Mas um livro se destaca e se destaca muito, que é esse daqui, ó. Não sei se vocês conhecem, provavelmente vocês conhecem, é o Atkins e Jones, Princípios da Química. Esse livro é um livro muito grande, olha aqui, ó, a leitura dele consome bastante tempo, porém vale muito a pena. Eu li esse livro de capa a capa? Não, mas eu li pelo menos uns 80% dele. E diferentemente dos demais livros, ele é extremamente aprofundado, ele não fica na parte superficial, ele não tenta formar ali o profissional de química mediano, profissional básico. Ele tenta ensinar para que a pessoa se torne um profissional de excelência. Então esse livro aqui é de longe muito melhor do que os outros. Você talvez se questione sobre o Brown. Eu tenho o Brown, mas eu não o conheço muito, então eu prefiro não falar sobre ele, mas me parece sim ser um livro muito bom. Então, se você estudar esse livro aqui, quando eu falo estudar, é sentar, começar a ler lá da primeira página, pegar o caderninho, fazer suas anotações, ou então fazer mapas mentais, não importa a sua técnica, use a técnica que lhe for mais confortável. Resumo linear, mapa mental, stick notes, enfim, não importa a técnica, mas começando a pegar um livro desses, estudando do zero, com certeza seu conhecimento vai aumentar em muito. Eu já adianto, a maior parte dos concursos, mestrado, doutorado, concursos para institutos federais, cobram o conhecimento que ficam dentro de Química Geral.
A USP talvez seja uma exceção, a USP tem um processo seletivo muito mais aprofundado, mas a maioria dos outros programas de pós-graduação ficam dentro de Química Geral. É óbvio, talvez tenha uma questão ou outra mais aprofundada, mas a grande maioria fica em Química Geral. Dê atenção para Química Geral. A minha dica para qualquer aluno de doutorado é: estude Química Geral. O aluno de doutorado ele tem uma formação altamente especializada, só que ele acaba esquecendo o básico, às vezes até mesmo despreza Química Geral. Isso é uma grande falha. Assim, se você for um aluno de doutorado e estiver se preparando para um eventual concurso, dê atenção a isso. Estude Química Geral. Talvez o seu concorrente ache isso humilhante. Ele já é um doutor, ele não precisa voltar a estudar Química Geral básica, mas isso vai fazer a diferença na sua possível aprovação. Bom, saindo da Química Geral, nós temos então as 4 áreas: Química Inorgânica, Química Orgânica, Físico-Química e Química Analítica. O mais fácil de pensarmos em referência dentre essas 4 áreas é para a Química Orgânica. Por quê? O que é a Química Orgânica de graduação? Mecanismo. O que é a Química Orgânica de ensino médio? Nomenclatura. O que é a Química Orgânica de graduação? Mecanismo. E o que é mecanismo? Mecanismo é saber reações ácido-base. Para que você compreenda bem como funciona o mecanismo de reação orgânica, tem que estar bem claro na sua mente como funciona o processo de reação ácido-base. Algumas dicas. Se você tem uma carbonila, carbono ligado ao oxigênio, e o meio está ácido, é certo, esse oxigênio vai atacar o H+, para deixar esse carbono mais eficiente. E aí ele vai sofrer o ataque de um par de elétrons. Pode ser um par de elétrons proveniente de um grupo oxigenado ou de um grupo nitrogenado. Enfim, ele vai sofrer o ataque ali de um par de elétrons. Se você tem uma ligação dupla, essa ligação dupla pode atuar como fonte de elétrons. Ela pode agir como uma base ou pode agir, nesse caso, como um nucleófilo. É importante levar isso em conta. Além disso, se você tem uma ligação dupla e o meio está ácido, provavelmente essa ligação dupla vai ser rompida. Química orgânica pode parecer uma coisa monstruosa, mas na verdade, se você começar a ter essas percepções de padrão, como que alguns grupos reagem, você consegue dominar bem a química orgânica. E a química orgânica, por sorte, nós temos referências bem definidas. Um livro que eu gosto muito, utilizei para montar meu curso de química orgânica. O de Química Geral eu utilizei o Atkins, sobretudo. O de Química Orgânica eu utilizei o Solomons. Tem gente que não gosta do Solomons, mas eu acho ele bem elucidativo, ele tem mecanismos muito bonitos, fáceis de serem entendidos. Ele realmente não é tão aprofundado em termos de texto, mas na Química Orgânica isso não é necessário. A Química Orgânica ela é muito clara, ela é muito simples, não significa que seja fácil, mas ela é muito simples. Você tem a molécula, você identifica os sítios ativos e trabalha em cima desses sítios ativos. Uma alternativa ao Solomons seria a Paula Bruce, por exemplo. Tem muitas pessoas que são fãs da Paula. Mas assim, a Paula Bruce, essencialmente, ela é equivalente ao Solomons. Tem algumas coisas que tem nela que não tem no Solomons, tem mais texto, é mais legal ali para você aprender, mas, essencialmente, a Paula e o Solomons são equivalentes. Eu gosto bastante do Solomons, mas aí é uma questão de ter estudado com ele. Tirando a química orgânica, vou até colocar aqui, as outras 3 áreas ficam muito complicado de passar para vocês uma referência adequada. Química inorgânica. Eu montei meu curso de Química Inorgânica, mas eu utilizei 4 livros. Eu não consegui utilizar menos. Eu utilizei o Michel-Littard, utilizei o Atkins, o Shriver e Atkins, utilizei um pouco do J. Delis e utilizei o Housecroft. Qual era o problema? O problema é que uma coisa que tinha no Michel-Littard não tinha no Atkins. Uma coisa que tinha no Atkins não estava tão aprofundada, tinha na Housecroft. Housecroft tem uma leitura horrível, uma leitura travada, é muito ruim ler aquele livro, pelo menos na minha opinião. Algumas coisas que tinham no J. Delis não tinham nesses outros livros. Então, como eu queria montar um curso para profissionais de excelência, para irem além daquilo do básico, eu tive que ler esses 4 livros para incorporar e montar ali um curso aprofundado, um curso bem encorpado. Agora, um livro que eu não conhecia, eu conheci para montar esse meu curso, foi o Michel-Littard, e esse livro me surpreendeu. Não é que ele seja perfeito, na verdade não existe livro perfeito, mas ele tem uma coisa bem interessante nele, ele utiliza muita referência com artigo. E o que isso faz ele ser diferente? Por que isso faz ele ser diferente? Porque assim, eu penso que
aprender através de livros é uma etapa do conhecimento, mas ela não é a única etapa. Nós temos etapas posteriores, e a etapa posterior é você começar a estudar através de artigos. A química não para, a química não está congelada no século XX. Nós já estamos há quase 20 anos, desde o ano 2000, e muita coisa aconteceu ali, muita coisa foi desenvolvida, e isso não está nos livros, isso está em artigos. Um profissional de excelência, na minha opinião, aquele que quer receber o título de doutor e fazer jus ao título de doutor, por exemplo, tem que ler artigo, não tem jeito. Mesmo que você seja professor, que você seja professor de um curso técnico, que você seja professor da educação básica, do Pedro II, por exemplo, leia artigo científico, ofereça aos seus alunos o que tem de novo na ciência e não as águas paradas da ciência antiga. E o Misleitar, ele, ao longo de todo o texto, ele oferece várias referências sobre aquele determinado assunto. Na parte de compostos de coordenação, por exemplo, ele cita algumas novidades para a época, indica a referência. E eu usei muito dessas referências, indiquei muitas dessas referências no meu curso de Química Inorgânica. A parte de simetria dele é fantástica, é a melhor que nós temos hoje no mercado para livros gerais, né? Temos livros específicos de simetria, mas para livros gerais ele é o melhor. Mas não tem tudo, não tem jeito. Química Inorgânica você vai ter que ler um pouquinho em um pouquinho no outro. Inclusive eu recomendo sim a compra desse livro, mas tenha bem em mente que depois você precisará investir em livros com um pouco mais de aprofundamento, fazer uma espécie de complementação. Bom, depois da Química Inorgânica, o que você tem que aprender mesmo em Química Inorgânica? Química Orgânica você tem que aprender os padrões. Química Inorgânica, entenda como funciona a ligação química, entenda como funciona uma ligação covalente, tanto pelo modelo da TLV, com hibridização, quanto pelo modelo de orbital molecular. Entenda também que essa forma de ligação, ela fica bem aquém, ela fica muito atrás da ligação química descrita pela quântica. Não é porque você entende bem esse modelo que você de fato entende a ligação química. Lembra a questão da humildade? Você aprendeu uma etapa, você vai ter que aprender uma outra, se você quiser evoluir. Mas, pelo menos, pensando em mestrado, doutorado, concursos públicos, domine bem ligação química. E compostos de coordenação também, que, salvo a prova seja uma prova de química geral, se ela for uma prova de química inorgânica ou uma prova mais ampla, vai cair questão, sim, de complexos, de compostos de coordenação, teoria do campo cristalino, teoria do campo ligante. Então, dê atenção a esses temas. Ligação química e complexos. Simetria é muito importante, muito legal, mas dificilmente cai nesses concursos. Eu tenho uma suspeita, porque provavelmente o avaliador ou o conjunto de avaliadores não dominam muito bem esse assunto. Porque se eles dominassem bem, cairia com bastante frequência nas provas. Mas simetria é um assunto realmente bem difícil. Bom, fechado Química Inorgânica, o próximo, Físico-Química. Eu gosto demais desse livro, é através dele que eu estou montando o meu curso de Físico-Química. Tem o Atkins, mas eu detesto o Atkins. Eu gosto muito do Atkins de geral, aceito o Shriver e Atkins, mas detesto o Atkins de Físico-Química. Esse livro aqui, o Levine, eu acho fantástico. Ele está em português. Eu admiro muito o Levine desde o livro dele de quântica, Química Quântica, só tem em inglês, infelizmente. Ele faz um trabalho fantástico naquele livro e nesse de Físico-Química ele conversa com você. Ele fala, olha, o aluno costuma errar esse determinado ponto, toma cuidado com isso. Ou esse capítulo aqui é bem complicado, talvez você tenha dificuldade de entendê-lo, mas depois que você passar, ok. Ele conversa com a gente, eu acho isso muito importante. Ele mostra as deduções das equações, e eu sei que como aluno, o aluno não gosta muito dessas deduções, mas é através dessas deduções que a gente vê a lógica da físico-química. Por exemplo, todas as equações da termodinâmica praticamente vieram da primeira e da segunda lei. E como que isso foi desenvolvido, né? Como que a gente chega nessas equações? A gente precisa entender as deduções. E aí, um livro de físico-química como o Levine ajuda. O Atkins, por exemplo, ele já joga a equação. E aí fica bem complicado. Um aspecto interessante da físico-química é que, assim, se você estiver com dificuldades de físico-química e por um acaso decidiu estudar equação de Gibbs do Ren, aí você vai abrir aqui no capítulo que trata sobre essa determinada equação,
você vai ler e não vai entender nada, porque isso precisa de ter um conhecimento adequado sobre o potencial químico. Aí você vai ter que voltar e quando ver sobre o potencial químico, você vai perceber que você precisa entender equilíbrio material. Aí você volta. Aí precisa entender que você precisa saber sobre equilíbrio e depois volta para a segunda lei da termodinâmica. O que eu quero dizer com isso é que físico-química, diferentemente das outras, orgânica a gente pode fazer isso. A gente pode estudar apenas carbonilo, a gente pode estudar apenas compostos halogenados, compostos aromáticos. Inorgânica, até dá para estudar, por exemplo, apenas compostos de coordenação. Não fica muito bom, mas dá. Mas físico-química não. Físico-química, se você quiser estudar e quiser entender mesmo aquilo, tem que estudar desde o começo. Lembrando, isso daqui não são dicas, sugestões para você ser um profissional mediano apenas passar na prova. Para passar na prova, você pode pegar uma apostila, você pode ver aquele capítulo específico. As minhas dicas é para você ser um profissional de excelência, um profissional diferenciado. E quando a gente também fala de físico-química, você precisa entender as chamadas condições de contorno. Ou seja, aquele seu processo está ocorrendo a temperatura constante, a pressão constante, você vai ter um conjunto de equações. É a pressão constante e não a temperatura constante, outro conjunto de equações. Você muda ali as condições, as equações são outras. As equações não são gerais, globais, elas são específicas para cada caso. Então, essa é a minha dica sobre a físico-química. Precisa saber cálculo? Muito pouco, mas precisa. Precisa saber derivar, precisa saber integrar. Vou até adiantar para vocês. Eu tenho pretensões de criar um curso chamado Matemática para Química. Não me cobrem, por favor, não é a pretensão de curto prazo. Eu preciso finalizar o curso de Físico-Química e iniciar o curso de Química Analítica. Depois, após o curso de Química Analítica, quem sabe eu abro um curso desses para mostrar o objetivo, as ferramentas básicas necessárias que um aluno de Química precisa ter quando falamos de matemática. Mas isso é assunto para um futuro e nem é um futuro tão próximo assim. Mas vamos lá. A quarta área é Química Analítica. Química Analítica, muitas pessoas amam, inclusive é a área que mais oferece oportunidades de emprego. Outras pessoas detestam, mas a Química Analítica ela é focada essencialmente em duas grandes áreas. A primeira que é a Química Analítica Clássica. Envolve quali, equilíbrio químico, identificação ali dos sais através de processos de precipitação. E a Química Analítica Quantitativa, a Quanti, que essencialmente é titulação. Titulação é uma área que costuma ser cobrada com bastante frequência, então acho que é uma área que vale a pena vocês se dedicarem. A outra grande área é a análise instrumental. A análise instrumental tem sido muito retirada ultimamente dos cursos de licenciatura, mas eu acho que é uma coisa bem válida para você aprender, saber como funcionam esses equipamentos, em especial da atenção à cromatografia. Cromatografia é uma coisa que cai com bastante frequência. E aí, qual seria uma boa referência para isso? A referência clássica é o SCUG, mas o SCUG é muito chato, tem uma leitura muito travada. Eu gosto muito, um livro que não é completo também, mas ele pega boa parte do conteúdo. Esse aqui, o Harris, Análise Química Quantitativa. Ele pega a parte clássica e a parte de análise instrumental. Ele não é raso não, ele é bem aprofundado. Então eu considero essa uma referência muito boa, uma referência que pode te ajudar a ser um profissional de excelência. Então, pessoal, são essas as minhas recomendações. Química orgânica, aprenda os fundamentos, aprenda ali os padrões, aliás, de reatividade. Química inorgânica, aprenda a ligação química, tá? Não fique sem saber ligação química e compostos de coordenação. Química geral, saiba tudo, tá? De preferência, termodinâmica, cinética, equilíbrio, ligação química, propriedades periódicas. Na base de química geral, de preferência, saiba o máximo possível. Físico-química, termodinâmica, primeira, segunda lei, entropia. Tem de compreender ali como que a entropia funciona ou pelo menos aplicar a entropia. Titulação, equilíbrio envolvendo titulação é muito importante, cai com bastante frequência. E aí, por que estudar através de livros é legal se você quer fazer um concurso para o mestrado, doutorado, Instituto Federal, concurso de uma maneira geral? Os membros da banca, não importa se eles fizeram doutorado em Oxford, pós-doutorado em Harvard, e aprenderam uma síntese específica que apenas eles conseguem dominar. Não importa isso. Eles vão colocar ali na prova
questões baseadas na literatura acessível, livros como esses. Talvez eles até consigam florear um pouco, mas essencialmente o que eles vão colocar ali são coisas presentes nesses livros, sobretudo Química Geral. O que eu quero dizer com isso? Se você for um profissional de excelência, se você conseguiu estudar através de um livro, fez suas anotações, estudou de maneira aprofundada, não aquele estudo raso, rápido para a prova. Se você começou a estudar de maneira aprofundada um livro como esses, por exemplo, não importa se a prova for do Amazonas, do Piauí, de São Paulo, de Minas Gerais, do Espírito Santo, não importa. Aquele que vai te avaliar, ele vai elaborar questões baseado nesse livro aqui, por exemplo, e você tem acesso à fonte dele. Então, isso já te coloca vários passos à frente do seu concorrente. Se você vai fazer um concurso para a área de Química Orgânica, provavelmente o seu avaliador vai pegar uma questão de um livro clássico, como Solomos, por exemplo. Se você leu Solomos, se você entendeu Solomos, você vai ter vários passos à frente do seu concorrente. A mesma coisa vale para físico-química, para química analítica e para química inorgânica. Esses concursos, eles não fogem dessas referências básicas. E se você conseguir estudar essas referências básicas, vocês podem se dar muito bem nesses desafios. Mas esse tipo de estudo já é um desafio. Demanda tempo, não é fácil ler um livro desses, por exemplo. Eu falo isso porque nos últimos anos eu li esse livro de Química Geral, eu li os 2 volumes do Solomos, eu li os 4 livros que eu citei de Química Inorgânica, eu li vários livros de Físico-Química, o volume 1, pelo menos aqui do Levin, e várias partes do Atkins, tudo isso para montar os meus cursos. Eu sei, primeiro, o trabalho que dá, eu sei como que é difícil, como que demanda tempo, mas eu conheço também o resultado. Eu sei como você pode passar de um nível e ir para um nível muito superior, porque você sentou, estudou e reconheceu que não sabia tudo. Eu não citei ainda Química Analítica, porque eu ainda não tenho curso de Química Analítica, mas esse é um dos alvos para 2020. Mas nesse caso vou fazer a mesma coisa, vou sentar, vou estudar, vou pegar outras referências, se possível, pegar artigos para, primeiro, montar um curso de excelência, mas também para aumentar o meu conhecimento. Eu aprendo muito durante esses processos. Muito bem, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Ficou um vídeo bem grande, mas eu acho que ele consegue resumir bem o que eu entendo como funciona um curso de graduação em Química. Teria mais coisas para falar, por exemplo, eu não falei de bioquímica, eu não falei de geoquímica, eu não falei de química ambiental, mas é porque eu considero disciplinas satélites. Essas disciplinas são complementares, não formam a base da química como o que eu apresentei nesse vídeo. Mas óbvio, vale muito a pena estudar sim essas áreas, em especial a bioquímica. A formação de um químico para a bioquímica é muito fraca, infelizmente. Não tem uma formação tão aprofundada, mas é muito, muito interessante. Então, a recomendação desse vídeo e a grande dica desse vídeo: estude através de livros. Usar a apostila é legal? É legal. É rápido, você talvez consiga ali a sua aprovação na disciplina. Mas se você quiser ser um profissional de excelência, você tem que ir além da média. Você tem que ir além do básico e além de estudar apenas para a prova. Tem que ser um profissional forjado no longo prazo. É difícil conseguir livros? São caros. Mas se você tiver acesso a livros da biblioteca, se você tiver alguém que possa te emprestar um livro, aproveite. Se você puder comprar de segunda mão um livro usado que é bem mais barato, aproveite. O conhecimento continua nesse livro. Uma pessoa usou, mas não retirou esse conhecimento. Ele continua lá. Eu sou contra qualquer tipo de pirataria, mas talvez você possa procurar algum desses livros aí na internet, se você não tiver condições. O importante é que você estude, que você tenha acesso a esse tipo de informação para que você deixe de ser um profissional mediano e passe a ser um grande profissional, passe a ser um profissional de excelência na área de química. E se você chegar nesse ponto, pode ter certeza, vai aparecer uma prova para você do Instituto Federal do Paraná, uma prova para vocês do mestrado na Universidade do Alagoas ou para o doutorado na Unicamp. Você não vai ter medo, porque o que vai estar presente naquela prova você já conhece, porque você estudou a fonte, você estudou exatamente aquilo que inspirou o professor a elaborar aquele tipo de questão. Tá certo, pessoal? Amanhã eu vou enviar um outro vídeo para vocês. Se por um acaso não chegar nenhum vídeo, me mande um e-mail
que eu mando para vocês o link. Vamos continuar o nosso workshop para tentar ajudar vocês a quebrar esses muros, quebrar essas barreiras e transformar você em um profissional de excelência na área de química.